Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 29 de dezembro de 2024, são 1 hora da tarde aqui no Cairo, no Egito, também lá em Kiev, na Ucrânia, 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos poucas ações de ontem para hoje. Teve um pequeno ataque russo com drones contra a Ucrânia, mas sem nenhuma mudança significativa. Linha de frente também nenhuma mudança de fato, embora os ucranianos estejam reconhecendo agora a perda de Kurakhove, né? Kurakhove, vocês sabem, essa cidade aqui próxima de Pokrovsk, ainda tem uma parte da cidade que não está controlada pelos russos, mas os ucranianos de qualquer forma estão saindo da cidade, estão entregando Kurakhove agora, né? Essa parte aqui tem uma usina termoelétrica aqui nessa região que também já não está funcionando há algum tempo, né? Bom, a gente tem mais informações sobre aquele avião da Embraer que caiu lá no Cazaquistão, né? A Rússia pediu desculpa, mas não admitiu a culpa. E agora o Azerbaijão, que lembra, o avião é das linhas aéreas do Azerbaijão, está exigindo que a Rússia reconheça a culpa do acidente, puna os responsáveis e pague indenização, que eu acho que é bastante razoável neste caso. Na verdade, é o mínimo que se deveria fazer, né? O que a Rússia devia fazer de fato é fechar o espaço aéreo deles completamente, porque realmente é muito arriscado ter voo comercial num período de guerra, né? E vamos falar também sobre o navio russo, da frota sombria dos russos, né? A frota ilegal dos russos, que rompeu mais cabos aqui no Mar Báltico, tá? Esse navio foi abordado pela força da Finlândia, foi apreendido pela Finlândia, e eles descobriram equipamentos de espionagem a bordo. Olha que coisa, né? Vai ter mais consequências para os russos disso daí, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Piolho da Barba do Peter, respeitador de casadas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolver.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a gente teve aqui um pequeno ataque com 10 drones russos lançados contra a Ucrânia, 9 foram derrubados, então não teve nenhuma grande ação aqui, né? Adicionalmente também teve mísseis S-300 e S-400 lançados contra a Ucrânia. Tipicamente esses mísseis são de curto alcance, então são nas cidades próximas ali da linha de frente, né? Bom, os ucranianos no dia 26 de dezembro eles atingiram um ponto de montagem de drones Shahid e destruíram esse local. Já tinham falado sobre isso, né? Aqui em Oriol, no Oblast de Oriol, e a gente tem agora a informação que era este local aqui. Esse aqui era a instalação de montagem e fabricação dos Shahid, tá? É tudo subterrâneo que os russos construíram isso daqui, fizeram um monte tá vendo aqui, um monte de locais de armazenamento aqui, de montagem. Isso daqui foi durante a montagem desse local. Depois eles aterraram tudo e ficou só a terra, né? Tudo subterrâneo esse local, né? E aí, mas os ucranianos atingiram ali e destruíram esses drones todos, essa instalação toda aqui. Excelente notícia isso. Não é à toa que os russos têm usado menos drones de uns tempos para cá, né, de uns dias para cá, né? O David D está lembrando que o grande objetivo da invasão ucraniana de Kursk não é conquistar território russo, não é nada disso, né? É justamente forçar os russos a combater os ucranianos. Os russos estavam chegando perto do esgotamento das tropas e a Ucrânia temia que eles parassem de atacar. E isso seria ruim, porque com os ataques russos, os russos estão perdendo grande quantidade de soldados e equipamentos, né? E essa é a estratégia da Ucrânia, desgastar os russos bastante. Então essa invasão teve esse objetivo, o objetivo foi justamente tirar 10 mil tropas, 100 mil tropas ou mais das linhas de frente na Ucrânia e matar grandes quantidades de russos na Rússia, né? Isso aqui é o grande objetivo lá de Kursk, segundo David D. E isso também é o objetivo da linha de frente na Ucrânia também, né? Ou seja, os ucranianos já tomaram a decisão de não segurar as cidades, não vão tentar manter cidades, porque isso não vale a pena. No final das contas, o que vai determinar a diferença no final desse conflito é realmente a contraofensiva ucraniana ou os esforços diplomáticos. Então, a gente tem aqui os ucranianos falando que a luta por Kurakhove acabou. Os russos ocuparam quase toda a cidade e agora parece que já estão na TPP, na usina termoelétrica de Kurakhove, que é essa área aqui.
ou seja, efetivamente eles tomaram Kurahovë, né? Isso não muda nada na estratégia ucraniana, não faz diferença nenhuma. Kurahovë era uma cidade muito estratégica, enquanto os ucranianos tinham ainda Vuhledar. E Vuhledar era estratégico porque você tinha a ameaça a Volnovan, né? Agora, como os russos construíram a outra linha férrea mais ao sul, a Volnovan não é mais tão interessante. Vuhledar foi perdida depois, foi abandonada pelos ucranianos também. E agora Kurahovë, uma vez que não tem que abastecer Vuhledar, também não é mais uma cidade crítica nesse sentido, né? O War Translated, né, o Dmitry, trouxe aqui mais uma tradução de uma carta norte-coreana que foi encontrada pelos ucranianos com soldados norte-coreanos mortos ali na região de Kursk, né? E o curioso é que ele fala aqui como ele está fazendo isso pelo Supremo Comandante. Olha só a tradução da coisa, né? Eu cresci nutrindo muito apreço pelo nosso gracioso partido, estudando livremente, sem um problema do mundo e não sei o que lá. Uma vez que defender a homeland, né, a terra, né, a pátria, é uma dívida sagrada de um cidadão, e a principal dívida que é proteger a terra natal, né, a pátria, que é a fonte de toda a minha felicidade. Eu visto esse uniforme militar revolucionário para proteger o Supremo Comandante. Eu fui abençoado por ter sido dada a oportunidade de conseguir uma promoção para sargento na minha companhia, porém eu traí o meu partido que confiou em mim e o comitê que cometi atos contra o Supremo Comandante. Os pecados que eu cometi são imperdoáveis, mas a minha pátria me deu um caminho para a redenção e começar uma nova vida. Agora eu tenho nenhuma outra chance que não seja reganhar essa confiança que uma vez eu tive, e eu vou para as linhas de frente nessa operação. E vou incondicionalmente seguir as ordens do Supremo Comandante Kim Jong-un. Então repara uma coisa curiosa aqui, né? O cara está dizendo que ele foi punido, ou seja, ele fez alguma merda lá na Coreia do Norte e ele foi punido sendo mandado para essa operação na Ucrânia. É isso que os norte-coreanos estão fazendo. Eles estão mandando soldados, eles sabem que os soldados vão morrer ali em Kursk, estão sendo mandados para morrer mesmo, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o caso lá do voo lá do Azerbaijão, né, que caiu no Cazaquistão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, nenhuma outra novidade aqui. Essa época do ano está realmente parada, né? Mas esse aqui é um caso bem interessante. Olha só esse caso aqui, ó. Um navio-tanque russo da frota cinzenta deles, na frota cinza, né, que danificou o cabo Estlink 2 no Mar Báltico, tinha equipamentos de espionagem para rastrear navios da OTAN e aeronaves instalado nele. Esse equipamento de alta tecnologia era anormal para um navio mercante e consumia muita potência do gerador do navio, né, levando a blackouts repetidos, né? Então esse aqui é o artigo que tem os detalhes, né? Ou seja, vocês sabem, alguns dias atrás, um navio chinês cortou cabos ali no Mar Báltico. Depois teve outros cabos cortados de novo, dessa vez por um navio russo, né? Ambos os casos, evidentemente, certamente foi pago pelos russos, né? O comandante do primeiro navio, embora o navio fosse chinês, o comandante era russo também, né? E agora esse daqui é um navio russo. Agora a gente descobre que era um navio que fazia espionagem por ali. É o que eu falo para vocês, é a estratégia da Rússia de ficar fazendo fragilização do artigo 5º da OTAN, né? Ou seja, ficar tentando fazer microagressões, assim, não agressões que justifiquem a OTAN entrar em guerra com a Rússia, mas pequenas agressões para relativizar o artigo 5º. Vamos ver se eles vão ter coragem de fazer isso. A Finlândia apreendeu o navio, ele está ancorado agora no porto de Porvoo, na Finlândia, e de acordo com a declaração da polícia, a operação de transferência começou por volta das 10 da manhã, não sei o que lá, ou seja, a Finlândia tomou posse do navio por conta do dano que foi causado. Vamos ver como é que isso vai desdobrar, porque esse negócio é aquilo que eu falei, a Rússia vai tentar ficar agravando cada vez mais essas agressões contra os países ali no Mar Báltico, tentando fragilizar o artigo 5º da OTAN. É aquela ideia. A ideia deles é essa, o artigo 5º diz que se um país da OTAN for atacado, todos os países vão entrar em guerra contra quem atacou aquele país da OTAN. E aí qual que é a ideia da Rússia? Ataca um pouquinho, uma coisinha de nada, um negocinho pequenininho, né? Aí, os países, não vamos entrar em guerra por causa disso, não vamos entrar em guerra porque, caiu um drone no território da Polônia. Não, deixa pra lá, né? Não vamos entrar em guerra porque caiu um míssil na Romênia. Não, deixa pra lá, né? Não vamos entrar em guerra porque rompeu um cabo ali no Mar Báltico, né? Deixa pra lá, não sei o que lá.
E aí com isso eles vão aumentando essas agressões, de forma a descredibilizar o artigo 5º. Os países começarem a achar que não vai ter artigo 5º, que ninguém vai de fato socorrer eles, né? Então essa é a estratégia russa, né? Bom, por falar em merdas russas, o Putin pediu desculpas pelo acidente do avião, o avião da Embraer que caiu lá no Cazaquistão, né? Vocês lembram, o voo saía do Azerbaijão, era uma companhia aérea do Azerbaijão, ia para Grozny, na Rússia, na Chechênia, que é parte da Rússia, e acabou caindo lá no Azerbaijão. Foi atingido 3 vezes, segundo declaração de um dos tripulantes, por defesas antiaéreas russas, e acabou caindo lá no Cazaquistão. Desculpa, caiu em Akhtal, no Cazaquistão, né? Então, caso muito, muito complicado, realmente um absurdo, erro do sistema de defesa antiaéreo. Ah, mas o sistema de defesa antiaéreo não tinha como saber que era um avião e não era um drone, não sei o que lá. Olha só, essas coisas todas num sistema de defesa antiaérea aparecem como pontinhos numa tela preta, coisas que estão voando. Ali tem pássaro, tem avião, tem balão, tem tudo, ali tem drone, tem a coisa toda, né? Os sistemas mais modernos de defesa antiaérea conseguem identificar o que é cada uma dessas coisas. Esse tipo de ação do operador do sistema de defesa antiaérea, ele não fica olhando para o céu, né? Isso aí não dá, nem dá tempo dele atingir as coisas. É tudo eletrônico, é tudo checado por radar e coisa e tal. E o que aconteceu foi que o aparelho lá dos russos deve ser uma bosta, o operador não estava bem treinado, ele viu um pontinho lá no negócio, estamos sendo atacados por drone, ele sabia que está sendo atacado por drone, e tem um pontinho aqui no meu radar, mete bomba no pontinho, mete míssil no pontinho, e aí acabou atingindo o avião do Azerbaijão, né? Enfim, esse caso lembra muito o caso do MH17, que também foi derrubado por defesa antiaérea russa lá em 2014, matou um monte de gente, 286 pessoas morreram, infelizmente, e o Putin ficou até o último momento negando a culpa, não sei o que lá. Até hoje ele nega, ele diz que não tem nada a ver com isso, que a Rússia não é culpada e não sei o que lá, mas já teve investigação do Tribunal Penal Internacional, que já foi identificado que sim, foram os russos, já foram condenadas 4 pessoas, 4 russos por isso, na verdade 4 russos e um ucraniano que fazia parte da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, né? Enfim, essa é a situação, né? Agora, o presidente do Azerbaijão quer que Moscou não apenas admita a culpa, mas também puna os perpetradores, ou seja, quem fez essa merda tem que ser punido, e pague compensações. Ou seja, faz sentido, eu também acho. Agora, pedido de desculpa, porra, por que não é pedido de desculpa, né? Tem que admitir que o erro foi russo mesmo, tem que punir o cara que viu o pontinho lá no radar e mandou bombardear o pontinho, e pagar compensação para as famílias das vítimas, né? Evidentemente isso é o caso, né? A Rússia e o Cazaquistão botaram uma proposta para que o acidente fosse investigado pelo Comitê de Aviação Internacional do CIS. O CIS é a OTAN da Rússia, tá? Você nem ouve falar disso, por quê? Porque é uma bosta, é patético, não tem nenhuma coisa. Comunidade Integrada de Segurança, um negócio assim, a sigla disso aí. É a OTAN da Rússia. Então o Cazaquistão faz parte, a Rússia faz parte, Belarus faz parte também. E aí, ou seja, não, já que aconteceu aqui, vamos investigar no CIS. Investigar no CIS seria, evidentemente, a Rússia controlar as investigações e tentar tirar a culpa deles mesmos, como eles fizeram com o MH17. Só que o Azerbaijão não aceitou. O Azerbaijão falou que quer um incidente investigado por um grupo internacional de especialistas da Embraer. Como é a fabricante do avião, ela tem que mandar os especialistas para ver isso daí, né? E outra coisa curiosa, né? Isso aqui é só uma curiosidade mesmo. Mas vocês sabem que desde que teve esse acidente com essa aeronave lá no Azerbaijão, né, teve 2 outros acidentes, né? Teve esse daqui na Coreia do Sul, do aeroporto de Jeju. Infelizmente morreu um monte de gente, 181 pessoas morreram nesse desastre aqui. Eu não vou tocar o desastre inteiro, porque o avião explode no final, enfim. E também teve um acidente no Canadá, em que uma aeronave teve que fazer um pouso de barriga, isso aí, a aeronave fazendo um pouso de barriga. Felizmente, nesse caso, não teve vítimas, mas foi mais um acidente que aconteceu aí nas últimas horas, né? E tá muita gente se perguntando se não tem alguma ligação. Isso é coisa curiosa, 3 acidentes. E se você contar que no Brasil teve alguns acidentes antes também, né? Mas o que o Jay Kiv está falando aqui é que será que isso daqui não é a Rússia fazendo isso? Ou seja, a Rússia provocando outros acidentes para o pessoal esquecer o acidente ali de Baku? Eu não sei. Não sei, acho pouco provável, né? Acho que não chegariam a isso, né? Mas não duvido de nada.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.